Olá, professor Flávio, alunos, alunas da escola EMEF Octávio Mangabeira. Eu sou o Will e como vocês gravaram vídeos com as suas perguntas, que eu achei muito legal, eu resolvi então também gravar vídeos com as minhas respostas. Espero ter respondido e quero dizer que estou à disposição, continuo à disposição, caso vocês queiram fazer mais perguntas, conhecer mais, estou aqui e agora vamos às respostas. Olá, Will, meu nome é Luísa Delaco, eu sou estudante da Escola Octávio Mangabeira e eu li com meus amigos, com meu professor Flávio de português, a sua história em quadrinhos 13 Fantasma e a gente achou legal. Por isso eu vim aqui fazer uma pergunta para você e espero que você responda. Will, de onde surgiu tantas ideias de escrever HQ? Aguardo a sua resposta. Olá, Luísa. Eu sempre gostei de histórias em quadrinhos. Li muitas e, de algum jeito, acabei me tornando um desenhista de HQs. As ideias, elas podem vir de muitos lugares. Podem vir de algo que você leu, que assistiu, ou mesmo de algo que você viu andando na rua. Uma ideia pode estar na sua própria vida, com seus pais, avós, amigos, amigas, e tudo depende de como você resolve contar essa ideia. A história 13 Fantasmas, que vocês leram, não foi escrita por mim. Ela é de autoria de um amigo chamado Alex Mir, que é escritor de livros e de HQs, e gosta muito do Demetrius Dante, então resolveu fazer uma história para eu desenhar. Olá, Will. Meu nome é Raquel Moraes e tenho 12 anos, e gostaria de saber se o senhor escreve com alguém suas histórias. Olá, Raquel Moraes. A sua pergunta vai explicar muita coisa. Sim, além de eu escrever as minhas próprias histórias, geralmente eu faço meus trabalhos de quadrinhos em parceria com algum escritor ou escritora. No caso do Demetrius Dante, que o personagem é uma criação minha, quando alguém vai escrever histórias para ele, precisa conhecer o personagem e saber das outras histórias que já foram feitas, para poder escrever de um jeito que não mude o personagem e nem as suas características. Até o presente momento, nas histórias do Demetrius Dante, tem 5 que foram escritas por mim e 7 que foram escritas por outras pessoas. Olá, Will. Meu nome é Murilo, tenho 11 anos e eu queria saber, na sua opinião, qual foi a melhor história que você fez? Oi, Murilo. Costuma-se dizer que a melhor história é aquela que é a última história que você fez, ou aquela que você ainda não fez. Eu gosto de muitas HQs que eu fiz. Tem O Louco, a Caixa e o Homem, Uma Aventura de Verne Mauá, O Blefe do Homem Morto. Porém, com o Demetrius Dante, eu vou ficar com a última mesmo, que se chama As 7 Vidas da Gata e que foi publicada no último gibi do personagem. Olá, Will, meu nome é Milena Silva de Moraes, eu tenho 11 anos, eu estudo na Escola Octávio Mangabeira e eu gostaria de fazer uma pergunta para você da história do 13 Fantasma. Você já fez quantas histórias em quadrinhos? Todas elas foi de terror? Espero sua resposta. Oi, Milena. Em 14 anos de carreira,
eu fiz mais de 45 histórias em quadrinhos. Algumas pequenas, curtas, outras mais longas. E não, a maioria não foi histórias de terror. Eu fiz algumas HQs com um super-herói espacial chamado Sideral Man, que é o meu outro personagem. Tem histórias de aventura, de ficção, do cotidiano, fantasia, policial. Tem de muitos gêneros. Já desenhei histórias de muitos gêneros. E eu gosto de pensar que eu consigo desenhar qualquer tipo de história. Então, quando elas aparecem, seja alguém me dando uma história para eu desenhar, ou eu mesmo inventando, eu continuo fazendo, porque é o que eu gosto de fazer demais. Oi, Will, meu nome é Maria Eduarda e eu e meus colegas lemos sua HQ 13 Fantasma e eu fiquei muito curiosa em saber como a foto foi parar na mão da menina. Adorei muito sua história. Olá, Maria Eduarda. Nessa história, quisemos mostrar que todos os acontecimentos tinham uma ligação. Tanto as mortes da família, quanto as mortes dos 13 no elevador e as mortes mostradas no começo da HQ. Usar a foto foi uma forma que encontramos para fazer essa ligação. Como a história é uma história de fantasmas, podemos dizer que a própria foto era assombrada. Mas uma coisa boa das histórias em quadrinhos é que você mesmo pode pensar em outras possibilidades, imaginar o que teria acontecido e como teria acontecido. Essa é uma das mágicas das histórias em quadrinhos. Olá, Will. Meu nome se chama Lucas Martins Santiago. Eu estudo na escola MF Octávio Mangabeira e queria fazer uma pergunta para o senhor. Como você fez tantas HQs do Demetrius Dante? Algo sobrenatural sempre esteve na sua vida para ter tantas ideias geniais para fazer as histórias? Oi, Lucas Martins. Primeiramente, é porque eu gosto de fazer histórias em quadrinhos. É algo que amo e que me dá grande satisfação. Em segundo, é porque gosto muito do personagem e acredito que dá para contar histórias bem interessantes com ele. Sejam histórias totalmente inventadas ou aquelas que são apoiadas em fatos verdadeiros, como o caso dos 13 Fantasmas. Eu sempre li livros de mistério, suspense e histórias de detetive, principalmente as da escritora Agatha Christie e do personagem Sherlock Holmes. Também li bastante quadrinhos de terror, assisti filmes. Gosto do terror mais clássico, tipo Drácula, Frankenstein, Múmia, essas coisas. Essas histórias sempre me atraíram desde quando eu era moleque. Quando eu resolvi criar o Demetrius Dante, achei que ele poderia ser um detetive e pensei que seria interessante que o personagem vivesse nesse tipo de universo, meio sobrenatural, meio místico, mágico. Olá, Will. Meu nome é Gustavo. Eu tenho 11 anos e sou aluno da MF Octávio Mangabeira. Eu e meus amigos lemos a história 13 Fantasmas e gostaríamos de saber por que o homem matou a sua família. Oi, Gustavo. Essas mortes aconteceram de verdade. No ano de 1948, ficaram conhecidas como o crime do Poço. Nunca se soube o verdadeiro motivo para elas. Olha só, acredito que é um mistério que nem o Demetrius Dante vai conseguir solucionar. Na nossa história, nos 13 Fantasmas, preferimos deixar esse mistério sem resolver mesmo. Não tinha motivo para buscar uma solução, porque o que mais importava era o que o fantasma assassino tinha feito depois dos assassinatos e principalmente o que ele estava fazendo no presente, na história dos 13 Fantasmas. Olá, Will. Eu sou a Clara, tenho 11 anos. Eu queria perguntar por que o senhor fez a história no edifício de Elma. Clara,
O edifício Joelma tem uma história carregada de mistério e tragédia, como vocês bem puderam ver na história dos 13 fantasmas. O Alex Mir, que escreveu a história, resolveu então juntar todos esses fatos estranhos ligados ao prédio para construir a história. Esses fatos estranhos eram perfeitos para se colocar numa história de um detetive que investiga casos sobrenaturais. Então, pensando nisso, é que ele então resolveu criar essa história e me deu para eu desenhar, que eu achei muito, muito legal. Eu gostei bastante de fazer essa história. Olá, Will. Meu nome é Laiane, tenho 11 anos e eu queria saber de onde surgiu o nome Demetrius Dante. Você escreve muito bem, parabéns. Oi, Laiane. Obrigado pelo elogio. Quando eu criei o personagem, o Demetrius Dante, em 2008, queria que seu nome tivesse 2 letras D, porque tem outros personagens, outros detetives das histórias em quadrinhos que têm o nome começado pela letra D. E eu queria usar essa brincadeira também no Demetrius Dante. O Dante, ele vem do nome do poeta italiano Dante Alighieri, muito famoso, escreveu um livro chamado A Divina Comédia. Já o Demetrius foi sugestão de um amigo que também é escritor de quadrinhos, que sabia que eu estava criando um personagem novo e que eu estava procurando um nome e que eu queria um nome com a letra D, então ele sugeriu Demetrius e assim foi batizado Demetrius Dante.